Salmo 114. Tudo que Deus tinha para dizer para a humanidade está nesse livro que está nas suas mãos. Não tem nada que Deus queira dizer que já não fora dito. Glória a Deus. Está tudo aí. Então por que Deus estabelece profeta? Para lembrar a gente da Bíblia. O profeta, ele nasceu constituído por Deus para apontar para a palavra, chamar a atenção do povo para a palavra, lembrar o povo da palavra. Amém? Para que tem intercessor sacerdotal? Para lembrar Deus daquilo que ele falou. O intercessor vai lá: Deus, o Senhor falou isso aqui, ó. Aí o profeta vai lá no povo: Deus falou isso aqui, ó. Então, por isso que na nova aliança Deus constituiu sacerdócio profético. Alguns irmãos vão falar sobre isso com mais propriedades. Mas o precursor João Batista nasceu uma linhagem sacerdotal, mas a sua atuação foi profética. Amém? Salmo 114 é um salmo que fala da ação de Deus na eternidade. Eu acho muito legal esse salmo, que diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Isso tem a ver com o reino milenar. O estabelecimento do reino sobre a criação. Estão comigo? Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Então, quando o Senhor vier, montes que estão fora do lugar vão voltar para suas posições originais. Por isso que Jesus falou assim: se você tiver fé como um grão de areia, vai falar para esse monte: sai daqui e vai para ali. São homens incorruptíveis estabelecendo ordem na criação novamente. O mar que tens, ó mar, que tens que foges assim? E tu, ó Jordão, que tens que recuas? E vós, montes, que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Ó terra, estremece na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em lago de águas e a pederneira em manancial. O Senhor está reinando sobre a terra, e a terra tremendo, a terra sendo abalada pela presença de Deus novamente. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: a criação geme pela manifestação dos filhos, porque quando os filhos se manifestarem junto com o primogênito, a terra vai voltar à sua utilidade, porque agora ela está de forma inútil para Deus. Então nós estamos nessa expectativa, nós estamos olhando para isso. Nosso interesse não é mudar esse mundo. Deus não mandou a gente para mudar esse mundo. Nós somos placas sinalizadoras que apontam para o reino vindouro. O Senhor não quer mudar esse mundo. Amém? Essa era vai terminar. Alguém ontem falou sobre Apocalipse 11. Quando soou a última trombeta, os anjos gritaram: o reino passou a ser. Aleluia.
essa era vai findar e Jesus vai estabelecer o seu reino. O Éden vai descer agora como cidade. O Éden lá atrás era o tabernáculo de Deus, onde um sacerdote se movia na viração do dia. Quer dizer que Deus estava no começo, no fim e no começo de um dia. Deus era a finalidade e o início de um dia. E o homem ministrava ao Senhor, o homem sacerdotal. E a tarefa desse homem era construir um ambiente de segurança, de culto. Jesus, muitos anos depois, veio e disse: meu pai está trabalhando e eu também estou trabalhando. Eu vou vos preparar lugar. Essa tarefa de preparar o jardim do Éden como uma cidade era de Adão. Adão não construiu muros, por isso a serpente entrou. E a serpente não é um animal, é um arquétipo de um ser caído. E Satanás, como foi bem dito aqui ontem, não era o líder do louvor do céu. Parece que Satanás era um serafim. E quando você lê sobre a visão de Isaías 6, ele fala que serafins voavam por cima dele. Quando você vai para o original da palavra serafim, é serpente de fogo. Então nós temos que subir o nível para entender as regiões celestiais. Por isso Paulo, Colossenses fala: pensai nas coisas do alto. Esquece essas coisas aqui. Isso aqui é tudo mentira. Isso aqui é inverdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Tudo ao nosso redor é fantasia. Nossa mente seja renovada a cada dia. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Junto com o teu povo, a tua igreja, nós estamos aqui, Senhor, e invocamos o teu nome nesse lugar, Senhor. Invocamos o nome daquele que há de vir e governar a terra com cetro de ferro. Vem sobre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, conduza-nos nesse caminho da oração, nesse caminho da adoração, até a sala do trono, até o lugar santíssimo, até aquele ambiente onde Ele está sentado. Oh, Altíssimo, Tu és bem-vindo nesse ambiente. Oh, Jesus, caminha no meio do Teu povo, caminha no meio dos candelabros. Oh, Yeshua, nós invocamos o Teu nome. Oh, Yeshua, nós invocamos o Teu glorioso nome, o Teu poderoso nome.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Sustentando todas as
tirar dúvida, né? De tirar questões. Mas, graças a Deus, o Senhor tem trazido graça e tem se revelado nesses dias. Eu queria chamar aqui a nossa próxima palestrante. Então, eu queria chamar o Zé, mas o Zé vai orar por ele. Não tem ninguém com mais autoridade sobre a esposa do que o marido, né? Eu sou só um coadjuvante. Amém. Pai, graças te damos por esse dia. Eu oro pela minha mulher, que o Senhor batize ela com sabedoria e revelação novas. Porque não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a tua pessoa, Jesus. E esse é o ser homem sacerdotal. É os olhos e a mente em ti, inteira em ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor batize elas, Senhor. Batize elas. Amém. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz, que a gente é crente. A gente vai falar um pouquinho, não sou nenhuma grande estudiosa, então não vou trazer aqui nada novo. Nada novo, são coisas que a gente sabe, mas creio que meu papel aqui é lembrar, né? A gente lembrar daquilo que Deus tem falado conosco. E a gente vai falar um pouquinho sobre a restauração do sacerdócio, restauração sacerdotal. Como que Deus tem feito isso através dos séculos, através das gerações. Como que Deus tem restaurado, né? E o que Ele está restaurando? Por que Ele está restaurando, né? E um dos primeiros pontos que eu quero que a gente pense quem foi o primeiro sacerdote, né? Quem que exerceu esse ofício? Quem foi essa primeira pessoa? Que nós podemos chamar de sacerdote. E quando nós pensamos nisso e olhamos para a palavra, a gente pode encontrar essa resposta em Gênesis, né? Gênesis 2, deixa eu ver se é 2 mesmo. Quando Deus cria Adão, vamos lá para Gênesis. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15 fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o primeiro sacerdote foi Adão. Mas, como vocês estão pensando em sacerdote, Adão não ofereceu nenhum sacrifício a Deus, né? Porque o que nós estamos desenvolvendo aqui nesses dias é essa consciência do sacerdote. Uma das coisas que nós precisamos sair daqui bem definido na nossa mente é que sacerdócio não é serviço propriamente dito. Sacerdócio é uma relação com Deus. O serviço acontece depois. Então, olhando a partir dessa perspectiva, Adão foi o primeiro sacerdote, porque Deus criou ele à imagem e semelhança dele mesmo, de Deus.
para que ele estivesse diante dele. Né? A gente olha para Efésios, a gente vê isso claramente. Nós fomos criados e fomos chamados por Deus para estarmos diante dele. E Adão era assim, estava diante de Deus, né? Perfeito. Eu creio que depois de Jesus, é claro, Adão foi um sacerdote perfeito, porque ele experimentou dessa posição de uma forma completa, né? Então aqui Deus inaugura o que seria um sacerdócio, porque quando a gente fala de sacerdócio, do sacerdote, sempre vem na nossa mente serviço, trabalho, oferecer sacrifício, né? Por mais que a gente já tenha escutado aqui que Deus não quer o nosso esforço, não, o sacerdote não podia transpirar, suar, porque tem a ver com não fazer esforço. Mas mesmo assim a gente lembra, né, e vem na nossa mente essa questão do serviço. O sacerdote era uma pessoa que oferecia sacrifício, então ele tinha um serviço. Mas o que Deus quer apontar para nós é que o sacerdote que ele criou, o sacerdócio que ele planejou, não foi para o serviço, né? A gente creio que vocês já ouviram também, já ouvi bastante, muitas teorias, muitas linhas de pensamento sobre o trabalho, sobre o serviço, e a gente já ouviu muito também que Deus criou o homem para o servir, para a sua glória, e a gente tem a impressão de que parece que Deus criou o homem porque Deus estava precisando dele. Algumas linhas de pensamento pensam assim, Deus estava precisando do homem, Deus queria ser adorado, né? Mas não é isso, porque Deus sempre foi completo, nunca precisou de nada, Ele continua não precisando de nada. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém. Então Ele não precisa de adoração, nunca precisou. Ele sempre teve os anjos, Ele sempre teve todo o exército celestial para fazer isso. Então não é a adoração que Deus quer de nós, nesse sentido de um serviço prestado. Ele não criou a gente para isso, não só para isso, mas Ele criou o homem, ele criou o homem para uma relação, para algo pessoal. E é isso que Deus vai restaurar, está restaurando por todas as gerações. É isso que Ele está buscando. Então, quando nós pensamos, quando Deus cria o homem e coloca ele no jardim que Ele formou no Éden, Ele fala para o homem que era para ele cultivar e guardar. A gente sabe que essa palavra cultivar tem a ver com culto, prestar culto. E aqui pode ter uma pequena confusão, porque prestar culto é o serviço, né? Prestar culto é algo que eu ofereço, que eu dou, né? Mas se nós aprofundarmos, olharmos mais um pouquinho, existem duas palavras, a palavra cultivar e a palavra guardar. Essas duas palavras estão juntas, elas precisam andar juntas, porque uma vai falar de culto, de prestar culto mesmo, mas esse culto só é prestado a partir de uma relação que eu tenho com Deus, uma relação pessoal, né? Esse guardar, porque para guardar, o ofício que o homem tinha de guardar o jardim, era necessário que ele prestasse atenção, que ele observasse. Então é algo que eu preciso ter atenção, que eu preciso ter calma. Então essas duas palavras, elas têm que andar juntas, porque tem a ver isso. Adoração é estar diante de Deus, não é algo que eu faço, mas adoração é estar diante, permanecer diante de Deus. O próximo personagem que eu quero olhar um pouquinho mais de perto com vocês é um personagem muito, muito breve na palavra de Deus, que é Abel, né? Abel também foi um sacerdote, assim como Caim também. Mas a palavra fala que Caim foi oferecer um sacrifício e Deus não se agradou dele. Mas Abel foi oferecer um sacrifício e Deus se agradou. Gênesis 4, né? Vamos abrir lá, passa umas folhinhas para frente aí. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, a ordem aqui, que é colocada os termos, é importante. Deus olha e ele se agrada de Abel e da sua oferta. Deus olha e ele não se agrada de Caim e da sua oferta. Essa sequência é importante. Deus olha e ele se agrada de Abel, da pessoa, de quem ele é, e não somente da oferta dele, né? A gente pode pensar e ficar imaginando que como que Abel sabia que Deus gostava de gordura, né? Como que Abel sabia disso? A gente pode pensar que talvez Abel tenha escutado isso de Adão, talvez ele era realmente um amigo de Deus, que eu creio que é, porque Deus se agrada dele. Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Então Deus está procurando, ele está atrás, não de serviço, mas de pessoas. Ele está atrás da sua criação. Não é só de um serviço que eu ofereço a Deus, que eu presto a Deus. Porque se eu for pensar por essa perspectiva, o serviço que eu ofereço a Deus é muito medíocre. Porque nos céus ele tem um serviço muito melhor do que eu posso oferecer para ele. Então, o que Deus quer com o homem? O que Deus quer? Por que Deus quer restaurar esse sacerdócio do homem que é tão raso, que é tão medíocre comparado àquilo que ele tem nos céus? Por que Deus quer restaurar isso? Por que ele está atrás disso? Um outro personagem é Noé. Noé, a Bíblia fala que ele era um homem justo. Ele andou com Deus. Gênesis também a gente vê a história de Noé, né? bem rapidamente. Gênesis 6, 8. Gênesis 6:8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então a história dele é bem resumida. A história dele é essa. Ele era um homem justo e íntegro. Deus fala isso dele, a palavra fala isso dele. E tem um diferencial aqui com Noé. Noé andava com Deus. Isso faz toda a diferença. Ele andava com Deus. Ele tinha uma caminhada com Deus. Então, por meio da história, Deus vai pegando sinais, né? Deus vai levantando remanescentes e pegando sombras daquilo que ele queria, daquilo que ele queria fazer na terra. Ele vai usando esses homens, ele vai mostrando pra gente, está registrado aqui para nós. Porque Deus quer falar algo conosco, ele quer mostrar para nós, ele está dando o exemplo, mostrando aqui por meio desses personagens o que ele está restaurando, o porquê dele está restaurando, para quê, né? Então Noé foi esse homem que foi um homem justo, foi um homem íntegro, total, completo para Deus. E ele era assim porque ele andava com Deus, ele andou com Deus, né? O próximo personagem é Abraão. Abraão, Deus tira ele da onde ele estava, de toda aquela realidade da sua época, e Deus separa ele e fala para ele: sai, né? É uma história que a gente conhece bastante. Sai da sua terra, eu vou te mostrar, eu vou te dar a terra que você vai peregrinar. Vai ser para você e para a sua descendência, né? E Abraão, antes de Deus chamá-lo, né? O nome dele é Abrão, que é pai exaltado. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de nações. Então Deus trabalha algo no interior de Abraão que está relacionado com humildade, porque ele precisa deixar de ser quem ele é, esse homem exaltado, que ele vem de uma cultura totalmente idólatra, né? E a gente não sabe por que Deus escolhe Abraão, ninguém sabe. Todo mundo tenta, busca, procura, ninguém sabe. Deus quis, ele decidiu assim e fez. E ele retira Abraão para poder andar com Abraão também. E aí Deus muda o nome dele para pai de nações.
nações, para ser esse homem que vai abençoar, né? Por meio dele, aqui, parece que Deus começa de uma forma mais intensa, mais intencional, a mostrar para nós o que ele está restaurando. Antes de Abraão, ele já tinha os seus remanescentes. Agora Deus decide separar e escolher colocar como exemplo na terra um povo inteiro. Não é mais um homem só. Não é mais alguns integrantes de alguma família. É uma família inteira. É uma nação inteira. É um povo inteiro. Por isso ele toma Abraão, né, e fala que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Então, Abraão não tinha casa, né? Ele era peregrino. E isso diz muito para nós, porque Abraão não construiu casa para ele. Mas Abraão construiu uma coisa, aonde ele ia. Ele construiu altares. Então, Abraão também foi um sacerdote que buscava atrair a presença de Deus. E depois de Abraão, a gente tem Isaac, filho de Abraão. Lá vem o meu Josias. A gente tem Isaac. Isaac também mostra para nós. Isso é muito interessante, que é algo que Deus tem queimado muito no meu coração sobre gerações, né? E Deus deixa bem claro para Abraão que seria a descendência dele. Abraão não possuiu a terra, mas a descendência dele possuiu, né? E ele, como sacerdote, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, porque ele buscava essa presença. E ele ensinou isso para o filho dele. E eles precisaram ensinar, Isaac precisou ensinar para os filhos, e assim todo o povo de Israel precisava ser ensinado. E Isaac, Deus trabalha algo diferente na vida de Isaac. Isaac, Deus trabalha a mansidão. Porque Isaac foi um homem que não lutou por algo para ele mesmo. Ele não lutou pelos poços. Lembra da passagem dos poços? Que ele vai abrir os poços e vem os outros e querem tomar os poços. E ele deixa. Então, Isaac é trabalhado nessa mansidão. Ele não luta por algo para ele mesmo. Mansidão é não lutar por algo para mim mesmo. É não querer algo para mim mesmo. Mas é construir e deixar algo para os outros. Então Deus trabalha isso na vida de Isaac. E Jacó, que é o mais difícil de todos, né? Deus trabalha muito na vida de Jacó. Acho que a gente parece mais com Jacó do que qualquer outra coisa. Mas Jacó parecia um caso perdido, mas Deus resolve também escolher ele. E ele também é um sacerdote. Todos esses que eu estou falando aqui são sacerdotes. De alguma forma, em algum aspecto, Deus está restaurando algo na vida desses homens que a gente vai entender um pouquinho no final. Então Jacó é esse homem que é ladrão, que é enganador. E Deus transforma Jacó de homem enganador para príncipe, porque ele muda o nome de Jacó. Agora é Israel é príncipe. Então Jacó deixa de ser aquele que engana, aquele que toma algo que não é seu, para ser o príncipe. Príncipe é aquele que cuida dos interesses do pai. Então Jacó agora não cuida das coisas dele, não toma aquilo que não é dele. Agora, como Israel, ele cuida dos interesses e dos negócios do pai. Então esse também é um aspecto que Deus está restaurando durante as eras, né? Durante as gerações. Esses aspectos na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Depois a gente tem também Davi. Davi também foi um sacerdote que Deus também usa, né? Deus tem usado também para nós como exemplo. Porque Davi, ele entendeu, ele recebeu, ele viu a cidade, ele viu o templo, ele quis construir essa casa para Deus, mas Deus falou para ele: você não vai construir. Mas ele poderia ter ficado quieto no canto dele, né? Pensado assim: não, então já para ser meu filho, eu vou ficar aqui tranquilo, vou esperar ele crescer, ele vai fazer o que ele tem que fazer.
Mas ele não fez isso. Ele não descansou enquanto ele não conseguiu deixar todas as coisas preparadas para que o filho dele construísse a casa para Deus. Porque quem recebeu a visão, quem viu, foi Davi. Então ele não poderia, quando a gente olha para esse versículo, né, ele não poderia morrer sem deixar preparado tudo que era necessário para a construção da casa de Deus. E isso também diz para nós sobre um aspecto importantíssimo, deixar um legado. Preparar todas as coisas para que a obra de Deus e a vontade de Deus seja feita na próxima geração. Isso também diz muito sobre nós, para nós, né? E o último personagem mais importante de todos é Jesus. Jesus, como o Tylon falou aqui, né, o nosso sacrifício vivo, então ele se sacrificou no nosso lugar, ele se fez o próprio sacrifício, né? E ele é o nosso exemplo maior. Todos esses aspectos que foi falado aqui sobre esses personagens, Jesus tem todos eles, né? Jesus andou com o Pai, claro, ele tem uma comunhão perfeita com o Pai, né? Ele tinha essa comunhão, essa intimidade. Quando a gente olha para os evangelhos, em todos os relatos, Jesus tinha esse cuidado de deixar, né, e foi deixado registrado propositalmente para nós, de quanto tempo ele passava orando, de quanto tempo ele passava diante, né, da face de Deus. A Bíblia também fala para nós que ele é manso e humilde de coração, e nós temos que aprender dele. Ele é manso e humilde de coração. A palavra também fala para nós que ele é fiel, assim como ele trabalhou a fidelidade na vida de Jacó, ele é fiel. Hebreus vai falar, deixa eu olhar a referência aqui, Hebreus 3:2 fala que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é fiel em toda a casa de Deus. Ele é fiel. A casa somos nós. Então muitas vezes a gente fala, Jesus é fiel a mim. Não, ele não é fiel a nós. Ele é fiel a Deus. Ele, habitando em nós por meio do Espírito, ele é fiel a Deus para que a obra de Deus seja feita em nós. Então ele é fiel. Todos esses aspectos que esses homens tiveram por meio do Espírito, Jesus tem tudo isso. E é isso que ele está restaurando. É isso que ele quer restaurar. Então, por que Deus quer restaurar esse sacerdócio, né? Jesus, como nós cantamos aqui, ele é o vínculo da paz. Jesus fez paz entre homens e Deus. Porque não era só para que Deus continuasse. Deus poderia, na verdade, continuar com a adoração dos anjos e dos seres eternamente. Ele, da mesma forma, é Deus, seria Deus, tudo ficaria perfeito, sem problema nenhum. Mas ele criou o homem para um propósito. E o propósito é estar diante dele. É isso que eu queria que a gente fixasse na nossa mente. O nosso propósito, o nosso sentido não é encontrado em nenhum outro lugar a não ser nele. E esse sacerdócio que nós precisamos desenvolver, que nós estamos aprendendo aqui, não é um serviço. Vamos tirar isso da nossa cabeça. É uma relação, é uma posição. Quando o homem cai, quando o pecado entra no mundo, o homem sai da posição que ele deveria estar, a posição original. Ele sai dessa posição. Ele sai de Cristo, ele sai diante da presença de Deus, ele vai embora, ele vira as costas. E é essa posição que Deus está restaurando nesses dias, é essa posição que Deus está restaurando durante toda a Bíblia, desde o momento em que o homem cai. Deus já tinha esse plano estabelecido, então sempre foi interesse de Deus em restaurar o sacerdócio do homem. Não sei por quê, que Deus quer. Por que Deus quer o homem? A gente parar para pensar, meu Deus, o que você quer com gente dar tanto trabalho? Mas Ele quer. Ele quer restaurar o sacerdócio do homem. Ele não precisava, mas Ele quis fazer isso.
E esse sacerdócio é uma relação de comunhão. Muitas vezes a gente perde o nosso sentido na vida, né? E às vezes a gente se perde no nosso trabalho, nas nossas coisas, nas nossas demandas. Mas Jesus está chamando a gente para esse lugar de origem, né? Quando Pedro vai falar aquele versículo que todas as músicas cantam errado, que para quem nós iremos? Exatamente, quem, não é onde, para onde nós iremos, não é quem mesmo, para quem nós vamos, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então o lugar para onde nós precisamos voltar não é um lugar geográfico específico, é uma pessoa, é Cristo, é esse lugar que nós precisamos voltar, é esse lugar que nós temos que virar as nossas costas para esse caminho que a gente está fazendo e voltar para o Senhor. Essa volta é arrependimento. E é disso que nós precisamos. Muitas vezes a gente pode pensar assim: nossa, eu não preciso muito de arrependimento, eu não fiz muita coisa na minha vida. Às vezes uma criança pequenininha ou um adolescente que sempre esteve na igreja. Nossa, o que eu fiz de errado na vida? Então, no caso, você existe. Então o fato de você existir, o fato de você ter nascido já é o problema. Já é o problema. Então a gente precisa lembrar disso, que o fato de eu respirar todos os dias já é uma ofensa para Deus. O fato de eu respirar, o fato de eu estar viva. Por quê? Por causa da minha condição, da forma que eu nasci. A Bíblia fala que a minha mãe me concebeu em pecado. Então, esse vínculo da paz que é Cristo vem restaurar isso. Se o sangue de Cristo está sobre mim, então a minha condição muda, né? Agora eu sou um sacerdote restaurado. Porque todo homem na face da terra é um sacerdote, independente se ele é cristão ou não. Porque o homem foi criado para adorar. Entendendo que a adoração não é um serviço, mas é uma posição. Então, todo homem é um adorador. Se o homem não adora Deus, ele adora outras coisas. Ele está diante de outras coisas. Ele está diante dele mesmo, e a gente é expert em nos adorarmos. Ele está diante de outras coisas. Então, todo homem é adorador. Todo homem é um sacerdote. Todo homem oferece sacrifício. O que Jesus vem restaurar é que esse sacerdote aqui que ele criou precisa voltar para o lugar onde ele tem que estar, o lugar para o qual ele foi criado, né? Esse caminho Jesus já fez por nós. E nós podemos entrar por esse caminho com confiança. E uma coisa que é importantíssima também para a gente pensar sobre o sacerdote, pensando lá em Moisés, pensando no povo de Israel ali no deserto, e depois que o tabernáculo foi estabelecido, o sacerdote tinha inúmeras leis e inúmeros requisitos. Era algo muito delicado, era perigoso. Era muito perigoso entrar na presença de Deus. Era, não? Né? Mas o sacerdote tinha muitas coisas, muitos passos que ele tinha que cumprir. E um dos aspectos é que Deus ordenou para o povo que o sacerdote precisava passar isso. Os levitas tinham que passar isso para os filhos, porque só podia ser sacerdote, só podia oferecer sacrifícios e trabalhar na tenda, no templo, no tabernáculo, aquele que fazia parte da família de Levi, aquele que era da tribo de Levi. Não podia vir outra pessoa de outra tribo e oferecer sacrifício ou servir no tabernáculo. Não podia, tinha que ser da tribo. Então, o trabalho do sacerdote, dos filhos de Levi, era ensinar os seus filhos no ofício de sacerdote. Todas aquelas leis, todas aquelas instruções tinham que ser repassadas para os seus filhos. Precisava. Então, algo que Deus está sempre falando com o povo de Israel, lá em Deuteronômio 6 também, ele vai falar isso, que era necessário que esse legado fosse passado, que os pais deveriam ensinar os filhos. E esse é um aspecto que eu gostaria de chamar a nossa atenção,
Porque nós, como sacerdotes, que Deus está restaurando, nós temos uma responsabilidade. Muitas vezes a gente coloca tudo na conta de Deus. Não, Deus vai restaurar. Deus vai fazer a obra de Deus. Deus é soberano. Sim, Deus é. Mas a gente tem que deixar de lado um pouquinho o nosso calvinismo, né? As nossas preferências teológicas. Tem que deixar de lado, porque a Bíblia não é calvinista. A Bíblia é bíblica. A Bíblia é bíblica. Então, sim, Deus é soberano, mas de alguma forma maluca, de alguma forma poderosa, que só Deus sabe, ninguém consegue explicar isso, de alguma forma soberana, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam juntas. Não sei como Deus faz isso, mas o homem tem que dar uma resposta para Deus. Então Deus decidiu restaurar o homem e ele decide fazer isso, restaurar o homem, por meio de homens. Ele decide fazer isso em cooperação com o homem, né? Um grande homem de Deus, John Walker, falava assim, que quando Deus quer fazer algo na terra, ele procura por um homem para caminhar. Ele procura alguém para caminhar. Porque Deus não faz nada sozinho. Ele poderia fazer, seria muito mais fácil fazer sozinho. Mas ele decidiu olhar para o homem e falar, não, eu vou trabalhar junto com a minha criatura. Gente, isso para outras religiões, isso para nossa mente humana é absurdo, é loucura. Como que Deus santo, justo, perfeito, soberano quer trabalhar junto com o homem? A conta de Deus está muito em risco. É muito arriscado. Ele decide fazer as coisas cooperando, pedindo para que o homem coopere com ele. Então existe uma responsabilidade nossa, existe uma resposta que nós temos que dar para Deus. Então ele poderia muito bem fazer com que os levitas, enquanto estivessem crescendo, aprendessem a lei, sei lá, por meio do Espírito, alguma coisa assim. Mas ele estabelece família. Desde sempre Deus pensou em família. Deus pensou nesse sacerdócio do lar. Ele vai usar os pais, ele vai usar os pais para que a lei dele seja lembrada, para que a lei dele seja passada. Ele sempre vai usar, porque Deus assim decidiu. Então, por isso ele precisa restaurar esse sacerdócio. Ele precisa restaurar o homem para o lugar. E para isso, para que os pais consigam passar essa lei para os filhos, os pais precisam estar no lugar correto, né? Os pais precisam estar nessa posição correta. E eu já quero, com esse assunto, já caminhar para o fim, porque esse lugar que nós precisamos buscar, esse lugar que nós precisamos perseguir. Não tem como eu exercer um sacerdócio, é impossível, na verdade, eu querer prestar culto ou fazer algum serviço ou cooperar com Deus se eu estiver fora desse lugar, se eu não estiver nesse lugar. Olhando para Deus, olhando para a palavra, nós entendemos que Deus tem um padrão. A gente enxerga esse padrão. E o seu sacerdócio, os sacerdócios de Deus, tem um padrão a seguir. Só que esse padrão não é tão simples assim. Ele não é simples. Ele não é fácil, por exemplo, ele está listado numa lista fininha. A lista é essa, no caso, né? A lista é muito grande. Então, o nosso padrão não está numa lista de 1 a 10 do que fazer, como fazer. O nosso padrão é bem mais complexo. O nosso padrão é Cristo, é uma pessoa. É para Ele que nós temos que olhar. Então, não tem como a gente exercer, fazer um serviço, sem que a gente esteja numa relação de comunhão com Deus, né? Deus cria o homem à imagem e semelhança de Deus, porque desde sempre Deus quis incluir esse homem na sua comunhão eterna de Trindade.
Tem um livrinho, um livretinho da Impacto, acho que não está aí, mas chama A Dança da Trindade, vai falar disso. Deus cria um homem à sua imagem e semelhança para um propósito. Desde o momento que Deus sonhou, que foi em algum momento da eternidade, porque está acima do tempo, desde que ele sonhou com a criação do homem, ele já tinha pensado, eu vou criar ele à minha imagem e semelhança, porque eu vou colocar ele aqui, ó, aqui do lado, aqui, nessa comunhão da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Tem um lá incluído. É a gente. É a gente que está incluído lá. Já parou para pensar nisso? Que loucura! Para que Deus faz isso? Não existe outro Deus como o nosso Deus. Amém. Nenhum outro Deus pensou nisso. Nenhuma divindade dos outros povos pensou nisso. Colocar os servos, os serviçais, aqueles que o servem, para estar junto, no lugar mais alto, no lugar mais santo. Nenhum Deus falso pensou nisso. O nosso Deus é único, porque Ele fez algo inferior a Ele mesmo, mas esse algo que é inferior a Ele mesmo, Ele colocou do lado dele, para sempre, por toda a eternidade. Então isso precisa afetar o nosso coração. Deus tem um padrão, Ele tem um estilo de vida para nós como sacerdotes, e é isso que nós precisamos perseguir. O sacerdote tinha as leis porque era muito perigoso entrar naquele lugar. O sumo sacerdote entrava uma vez só, né? Ele tinha que entrar balançando o incensário e cheio de fumaça. Já parou para pensar como que a gente entra num lugar cheio de fumaça? A gente não entra como se fosse andando normal, um lugar normal onde eu vejo tudo. A fumaça me impede de ver as coisas. Então a forma que a gente entra num lugar cheio de fumaça é tateando as coisas, porque eu não sei o que está na minha frente. O sacerdote entrava com medo. Ele não entrava feliz da vida, alegre. Ele entrava com medo. E é assim que a gente precisa andar. Com medo, mais ou menos. Mas como assim? Nós precisamos, como a gente cantou aqui, né, uma canção que o Espírito gerou no nosso meio, nós queremos entrar na nuvem. Essa nuvem tem a presença de Deus, ela é perigosa. Que jeito que eu tenho que entrar nela? Com cuidado. Então, ou seja, se nós somos sacerdotes, não quer dizer que é um serviço que eu vou fazer só uma vez no mês, ou só uma vez na semana, uma vez no ano, mas é a minha vida inteira. Eu tenho que andar diante de Deus, entrar nessa nuvem com esse cuidado, com esse temor, porque eu estou diante dele. Eu estou diante do Deus eterno, soberano, excelso, justo. Nós temos que ter essa consciência, o sacerdote tinha. Só que essa consciência não é para que a gente tenha aquele medo de Deus, então eu não quero entrar como o povo fez. Viu todo o monte fumegando, acho que a gente aqui também não iria subir. Viu o monte todo pegando fogo. Ouviu vozes e trovões. Gente, devia ser uma loucura, realmente. Mas aí o que acontece? Aparece um maluco, um doido lá no meio, Moisés. Moisés sobe, ele não sobe só uma vez não, ele sobe toda hora. Ele entra. Moisés é um exemplo para nós também. E eu creio que Deus está chamando pessoas, e Ele está preparando pessoas, porque Ele quer levantar uma igreja. Eu creio que a igreja gloriosa são essas pessoas que vão olhar para o monte, pegando fogo, mas vão subir. Porque é o único lugar que a gente pode estar. Porque depois Deus fica assim, nervoso com o povo, porque o povo não subiu. Então é um paradoxo bem difícil de entender. É um medo, mas uma intimidade também. Moisés descobriu isso, porque ele pediu para o Senhor, me mostra o seu caminho, me faz entender o seu caminho. Ou seja, tem um caminho que eu vou subir no monte, que eu não vou morrer. Me mostra esse caminho. Me mostra esse caminho. Tem um caminho. E esse caminho já foi aberto por Cristo. Então, precisamos ter temor, sim. Uma vida temente a Deus. Mas esse temor serve para que a gente entre na nuvem. Esse temor serve para que a gente entre nesse lugar e ali permaneça.
Ele não quer que a gente fique longe como o povo fez. Não é para isso que Deus nos restaurou, para ter uma relação distante com Deus. Nós precisamos ter equilíbrio, não é nem uma relação leviana, que a gente vê por aí, que é muito triste, e não é também uma relação engessada, em que, nossa, se eu der um passo aqui, Deus vai me matar. Mas é uma relação de intimidade. Eu só consigo descobrir isso, eu só consigo entender isso se eu andar pelo caminho. Esse caminho já foi aberto. E eu queria terminar com um versículo, que é o meu versículo. Acho que muita gente já ouviu esse versículo. Lucas 10. Lucas 10, 38. Todo mundo sabe de cor, né? Mas para mim, essa passagem é um dos pontos mais altos. Eu sei que eu vou estar pecando falando isso, mas para mim é um dos pontos mais altos da Bíblia, nesse sentido. Para mim é um dos pontos mais altos do sacerdócio. Essa família aqui. Lucas 10, 38 fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por que eu acho, um aspecto do sacerdócio? Porque muitas vezes a gente fala de muita coisa importante, de como deve ser, a nossa vida. Nós estamos falando aqui de uma consciência sacerdotal, mas a nossa vida, ela é cotidiana e prática, E Jesus está restaurando esse sacerdócio justamente nesse lugar, porque estar diante do Senhor aqui com os irmãos é muito legal, é muito fácil, é extremamente fácil. A gente entra aqui, a gente já entra chorando, No ministério das uvas passas, dizendo a Priscila. Então a gente já entra chorando aqui, é muito fácil, mas difícil mesmo é nós entendermos esse sacerdócio na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, no tratamento com as pessoas, no nosso relacionamento. Mas é nesse lugar que Jesus quer se revelar. Para mim é o maior escândalo Jesus escolher uma casa de gente simples, uma família de 3 irmãos, e ele gostou daquele lugar. Afinal de contas, é para isso. É para isso que a gente existe, estar diante dele. Marta, Maria e Lázaro estavam diante dele. E nessa ocasião aqui, Marta está preparando um banquete para Jesus, e ela está ocupada, é claro. O problema não é o serviço dela, não tem problema nenhum. A gente precisa mesmo trabalhar, a gente precisa mesmo servir. Temos coisas para fazer mesmo. Mas Jesus chama a atenção de Marta para uma coisa. Ele mostra para ela: Marta, Maria está diante de mim. A Bíblia fala que ela quedava-se. Quedar requer tempo,
Então a gente precisa de uma pausa no nosso dia. Eu sei que é difícil a gente falar de dedicar tempo para uma vida que a gente leva tão corrida. Mas o nosso Senhor é digno. Ele é digno, Ele nos criou para isso. Todas as coisas são secundárias. Então Jesus vem restaurar esse sacerdócio e Ele é o nosso vínculo da paz, porque justamente Ele quer fazer isso aqui conosco. Ele quer entrar na nossa casa, sentar à nossa mesa e nos ensinar. Isso para mim é o mais alto, é o que eu busco, é o que eu quero todos os dias. Eu ainda não descobri, sinceramente ainda não sei. Tem dia que eu falo, Deus, eu não tenho tempo, tem tanta coisa para fazer. Mas eu quero encontrar essa mesa. E nós precisamos encontrar essa mesa. Nós precisamos, irmãos. Jesus vai voltar para uma igreja pronta. Ele não vai vir preparar uma igreja. Ele não vai vir vestir a roupa do sacerdote. Ele vai vir buscar a noiva. Ela está pronta. Existe uma responsabilidade nossa. Existe uma resposta nossa. Não tem tempo mais. Não tem tempo mais a gente ficar lançando desculpa diante de Deus. Deus, eu não tenho tempo. Deus, eu não sei. Deus, eu pequei, eu fiz errado. Tá bom, você pecou, mas senta nessa mesa aqui que Ele está preparando. Senta na mesa que Ele preparou e ouve o mestre falar. Se queda aos pés de Cristo, dá um tempo para Ele, oferece tempo, escuta a voz de Jesus, o mestre. Nós precisamos disso. Às vezes nós queremos sentir algo nas nossas emoções, somos extremamente emocionais. Isso não é, irmão. Deus criou as nossas emoções. Mas muitas vezes no seu dia, na sua semana, o seu filho chorando lá 24 horas no seu ouvido, o seu chefe te enchendo os paciências, você não vai ter essas emoções que você tem aqui. Você não consegue achar. E aí você não consegue ir, porque você não consegue. Nossa, eu preciso sentir a presença de Jesus. Eu preciso de uma música boa. Não, você não precisa. Você já está diante de Jesus. Você já está. Não fica procurando por emoções. Não precisa. Não precisa. Não depende daquilo que a gente sente. A verdade. Lembra da Bíblia? Se Jesus disse, se Ele falou lá em Efésios que Ele nos criou, que Ele nos predestinou para sermos dEle, para estarmos diante dEle em amor, então acredite. Mesmo que você não esteja sentindo nada, que você não vai sentir mesmo. Você não vai sentir enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver dirigindo, enquanto você estiver cuidando do seu filho, cuidando das coisas de casa. Você não vai sentir. Você não vai sentir, mas Jesus está ali chamando você como Ele fez com Marta. Ei, Marta, eu sei, tem muita coisa aí para você fazer, mas olha para cá. Eu estou aqui. Já parou para pensar quantas vezes Zacarias entrou de turno? Se ele entrou mais de uma vez, todos os dias, em todo o tempo ele tinha que estar preparado. O sacerdote tinha que se preparar todos os dias, porque ele não sabia se era ele, porque era por meio de sorteio. É assim que tem que ser a nossa vida. Um belo dia, ele já estava pronto, ele entrou de turno e o anjo falou com ele. É isso que a gente precisa fazer. Zacarias não sentiu nada, foi um dia normal para ele. Ele vestiu, fez todo o que ele tinha que fazer, todo o ritual, vestiu suas roupas. Nós não vamos sentir, não se apegue ao sentimento, creia. Jesus falou que Ele nos resgatou e que agora nós não vivemos mais na carne, mas vivemos no Espírito. Então creia nisso. Creia nisso. A Bíblia está falando, eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho que andar no Espírito, sentindo ou não sentindo. Que o Senhor capture os nossos corações. Amém. A posição de sacerdote é uma posição que atrai a presença de Jesus. Aleluia. Nós precisamos ser inundados
pelo amor de Deus. Amém. Porque se Deus encontrar o nosso coração com amor, nós vamos entregar tudo. Vamos gastar um tempinho pedindo ao Senhor para que Ele inunde o nosso coração, para que Ele nos ensine a ser sacerdotes, a ter essa posição diante dEle. Vamos pedir para que Ele não nos ajude a não ficar preso nas emoções, que Ele está presente nos nossos dias, Ele está presente nas nossas manhãs, nas nossas tardes, nas nossas noites. Ele está presente na nossa madrugada enquanto estamos dormindo. Estamos dormindo diante dEle. Oh, Senhor, restaura o sacerdócio em nós, Senhor. Restaura a nossa posição diante de Ti. Não queremos ter opção, Senhor. Não queremos ter outro caminho. Queremos esse caminho. Queremos esse caminho que Jesus abriu para nós. Queremos entrar nesse caminho. Queremos ouvir o Senhor falar na mesa da nossa casa. Queremos ouvir o Senhor falar conosco enquanto estamos trabalhando. Queremos ouvir o Senhor e permanecer diante de Ti, te oferecer um sacerdócio, um sacrifício enquanto estamos dirigindo o nosso carro. Queremos Te adorar, porque adorar é estar diante de Ti. Queremos Te adorar todos os dias. Quando levantamos da nossa cama, quando vamos conversar com o nosso filho, com o nosso marido, com a esposa, Senhor, que em tudo o Teu nome seja exaltado. Oh, Jesus. Oh, em tua morada, teu rosto esconde, mas o puro te acha. Habitas num trono tão alto, sublime, mas quer descansar na casa desprezarás, por isso vem a Ti, vem a Ti. Vem derramar um perfume agradável de um coração.
opinião sobre a nossa roupa. Ele tem uma opinião sobre aquilo que assistimos. Ele tem uma opinião sobre aquilo que ouvimos. Ele tem uma opinião sobre os livros que lemos. Ele tem uma opinião sobre quem nos relacionamos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Ah, Jesus.
momento pedindo coisas aqui. E eu quero te ajudar você a ser liberto disso. Coisas que estão atrapalhando a sua amizade com Ele. Tem coisas que estão atrapalhando a sua amizade com Ele. Tem coisas que Ele está perto, mas Ele tem que sair porque Ele sabe. Eu quero te convidar aqui na frente. Quero orar, quero chamar os irmãos para orar com você. O Senhor está pedindo coisas, talvez coisas até não é pecaminosas também. São coisas lícitas, mas Ele está pedindo. São coisas específicas que é para você, não é para mim, não é para o outro. Deus está pedindo para você entregar coisas lícitas, derramar aos pés dele hoje. Derramar aos pés dele hoje. É a virada da sua vida hoje.